E eu quero aqui que a pastora coloque aqui no 2 Coríntios, só que aí no capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, que é o final, porque a Bíblia, nós entendemos a Bíblia, querido, como um livro que a gente imagina que um capítulo acaba, né, e ali a história é só em cada capítulo. Não é assim. É o versículo 16 em diante aí, para a glória de Deus. Mas esse livro, enfim, é um livro completo. Então, às vezes um capítulo ele continua com o mesmo assunto no outro, né? E isso é muito importante, você ler o antes, o durante e o depois, para você trazer uma mensagem dentro, né, do contexto que Deus nos ensina. Ele não quer falar só pela metade, ele quer falar na sua, sabe, no completo, para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. Olha o versículo aí 16 de 2 Coríntios 4. Fala bem assim, ó: por isso não desfalecemos. Olha aí. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, olha aí, queridos, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Depois eu explico isso aqui, como Paulo está passando, como o Espírito Santo passa no meu coração. É coisa linda, irmãos. Corrupção aqui não é de pecado, não. Você vai entender daqui a pouco. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós, olha aí, nas coisas que nós vemos que se veem, mas nas que se não veem. Aí tem um motivo aqui, ó. Porque as que se veem são temporais, passageiras. Alamacheia. E as que se não veem são eternas. Coisa linda, né, irmão? Agora, pastora, tá bom, aí depois a gente vai entrar no 5 aqui, só para a gente entender. Amém, queridos? Você aceita em nome de Jesus? Deixa eu deixar aqui um louvor aqui para você, para matar a saudade. Eu ia deixar um playback aí, mas demora. Demora mais ainda. Oricantaramaché. Deus eterno e poderoso. Aleluia. Vou deixar aqui um louvor, um dos louvores mais antigos que Deus me deu. Oricalamacheia. Você vai entender essa letra aí para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. No começo de tudo, eu sempre pedi para Deus ser uma nova criatura. E para mim era importante viver isso daí. Então Deus me deu um louvor que chama-se Eu Vi Que Estava Errado. Primeira letra minha. Oh meu Deus, há muito tempo eu vivi à procura a saída dos problemas que eu tentava acabar. Quanto tempo de ilusões e de falsas amizades me levaram a pensar que era a felicidade. Mas vi que estava errado. O Ramassuriano de Candaramanai. E ouvi a sua voz dizendo: filho, vem para o caminho que te salvará. Oh, 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 oh. E depois que Jesus Cristo transformou o meu viver, eu vi que aquele velho homem já não poderia ser. Fui liberto lá das trevas para viver em plena luz. Sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Sabe por quê? Pois vi
estava errado. O remandará cantar abaixai e ouvi a sua voz dizendo: filho, vem para o caminho que te salvará. O remandará abaixai. E depois que muito tempo, e depois que Jesus Cristo transformou meu viver, eu vi que aquele velho homem já não poderia ser. Fui liberto lá das trevas pra viver em plena luz. Sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Oh glória, pois vi que estava errado. O remandar achai e ouvi a sua voz dizendo: filho, vem para o caminho que te salvará, que te salvará, que te salvará. Vai ter mais, vai dar tempo aqui a palavra, escuta só. E eu fiz um pedido para Deus, queridos, um pedido de ousado, um pedido de ousadia assim, que um dia eu estava no culto no lar, e quando eu cantei esse louvor, o pastor disse: se você viver essa letra, ou procurar viver, você vai ser diferente. Quero ser como Davi, não está aí não. O Ramacheia. E quando eu compus essa letra, o tema era esse: quero ser como Davi. Mas aí Deus cobrou de mim e disse: filho, troca a letra, procura fazer como Davi, porque igual Davi vai ser difícil. A gente tem que ter humildade, porque nós não somos muitos pecadores para nos compararmos com Paulo, com Abraão. A gente tem que ter humildade para isso, querido, pelas nossas falhas, porque senão sabe o que vai acontecer? Vai ser um santarrão, e quando alguém achar um defeito em você, vai te acusar. Aí naquele dia eu entendi. Então eu louvei bem assim, ó. Orikalamachai. Remachuri cantarabachai. Deus, eu sou teu servo, ó Pai amado. Eu quero te servir na caminhada. Eu quero receber o teu espírito de amor, para sempre ser o teu adorador. Pai, quero fazer como Davi, cantar louvores somente pra ti, engrandecer teu nome e te exaltar com meu louvo, que fale do teu infinito amor. Eu quero te adorar por toda a vida e guardar tua palavra dentro do meu coração. Sentir tua
tua presença em meu caminho e não me senti sozinho em qualquer tribulação. Aí papai, depois de uns 6 meses de igreja, ele respondeu bem assim, ó: filho, és meu servo tão amado, eu vou te acompanhar na caminhada, eu vou te entregar o meu espírito de amor e te fazer o meu adorador. Filho, tu farás como Davi e cantarás louvores somente pra mim. Engrandecerás meu nome e me exaltarás com teu louvo, que fale do meu infinito amor. Irás me adorar por toda a vida, guardarás minha palavra dentro do teu coração. Sentirás minha presença em teu caminho, eu jamais te deixarei sozinho em qualquer tribulação. Oh, glória a Deus! Irás me adorar por toda a vida e guardarás minha palavra dentro do teu coração. Ei, sentirás minha presença em teu caminho, eu jamais te deixarei sozinho em qualquer tribulação. Aplauda o Rei da Glória. Glória a Deus. Irmãos, isso é louvor de 2004, queridos, um ano depois de vir para Jesus, de tentar uma mudança de vida, o Remacheia. Então, se tem uma área que eu tenho certeza que a libertação ela tomou conta da minha vida, foi essa área do louvor, o Lamachai. Alguns muitas vezes me têm assim como santo nessa hora, e não é santidade, isso aí é temor a Deus, é você saber que existe mais de, eu não vou falar em milhões, são muito mais do que milhões de louvores, que se eu tenho mais de 500, um só, imagina o mundo inteiro. Só salmos são 150 hinos, o inário, você vê que só da congregação são mais de 500. Você vai somando tudo isso, você vai ver que tem uma infinidade de louvores para todos os gostos, para que não haja a desculpa que não tem um hino para você ouvir, ou para você aprender, ou para você entregar para o teu Deus. Eu canto louvores dos outros, porque nós sabemos que nós temos que cantar louvores que as pessoas conhecem, então por isso. Mas no meu começo do evangelho, queridos, eu aprendi a hino, sabe para quê? Para cantar numa terça-feira na igreja onde eu me batizei. Então eu aprendi aquele louvor para deixar ali no altar de Deus, para a maceia. Mas as pessoas perguntavam quando às vezes tinha um aniversário, que eu ia cantar alguns louvores, e eu sempre trazia meus louvores. E as pessoas falavam assim: mas por que você não canta dos outros? Eu falei: quase não sei. Novo convertido, Deus me encheu de louvores. Ramacheia. Dia 7 de setembro de 2004, olha que coisa interessante, eu louco para adorar a Deus, irmãos, isso é coisa que não se vê mais. Eu louco para adorar a Deus, no dia 7 de setembro, veio um rapaz lá do Jardim Santo André, para ficar no meu lugar no posto, numa terça-feira de feriado. Ele veio me socorrer para poder eu conseguir chegar em casa, tomar banho e correr para a igreja para cantar um hino. Eu tinha um Fusca azul.
Escuta só. Aí eu corri, o rapaz veio de lá, 7 horas eu estava lá no posto. Olha que interessante. Eu corri para casa, igreja. Larguei o Fusca aberto na porta lá e fui tomar meu banho, correndo louco para adorar a Deus. Naquele dia eu não pude adorar a Deus, porque eu tive que ir atrás do Fusca que roubaram. O carro foi levado embora. Eita Jesus. Dentro do Fusca, a primeira Bíblia que eu tinha ganho, e uma pasta com 46 louvores meus. Eram os primeiros 46. Aí eu disse: Senhor, como que eu vou lembrar essas letras? Tudo escrito por Ramacheia. Eu corri as ruas ali da Aricanduva, olhava, onde eu vi um carro eu pensava que era o meu, e eu voltei para casa. No outro, olha irmãos, naquela noite mesmo, eu lembro como fosse hoje, eu fui dormir mais de meia-noite, e Deus disse: filho, eu te dou as letras porque são minhas. E eu peguei o caderninho e escrevi todas elas de volta. A Ramacheia. Veio cada letra na minha mente. Fiz aquele caderno novamente, 46 louvores. Os primeiros que eu registrei na época 54 hinos. Aí sabe o que aconteceu, queridos? No outro dia eu fui fazer o boletim de ocorrência, e o patrão falou assim para mim assim: vai pedir um carro para o teu pastor, porque você vai perder trabalho aqui para ir atrás de BO. Vai lá ver se ele vai te dar um carro. Ainda zombou de mim. Eu suportei aquilo, não é? Deus usou a vida da missionária Zélia, não é? E falou assim: não vai ficar a pé não. Comprou um Corsel 2 amarelo, e a gente enchia de crente, irmão. Um dia nós estávamos voltando com ele, cheio de crente, e a polícia parou nós. O comando. Aí eu falei assim: misericórdia. Aí o homem olhou assim e falou assim: é crente, não tem jeito não. Falou assim: vá-se embora, mas o carro está cheio demais. O homem liberou nós, a gente veio embora. Aqui no perto do Carrefour, lembre, irmãos, isso é coisa de crente, viu? Aí eu só estou falando isso para vocês entenderem que essa área, vocês podem vasculhar a minha vida. Aramacheia. Não tem como. Essa área é impossível de alguém me convencer a cantar que seja um refrãozinho do Zezé, do Zé Rico, ou de Zé não sei de onde, e eu sabia todas as letras, porque eu cantava tudo isso nos bares da vida, cantava tudo isso aí. Mas nunca mais, depois que eu aprendi a cantar para Deus, eu faço como um passarinho. Ramacheia. O homem prende ele fica mudo por uns dias, que está triste, que não está na natureza, mas ele lembra que ele tem que adorar a Deus. Então ele vai amanhecer o dia na tua casa, não é cantando para você não, viu? Não adianta falar que tem canarinho ensinado, isso não existe. Que canta na mão, ele canta para Deus. Então nessa área, querido, eu tenho certeza de que se fosse só esse parâmetro para subir para a glória, eu tenho certeza que eu estaria hoje salvo, que eu subiria para a glória. Por isso que o texto diz aqui de Paulo, Ricalamacheia. Vou falar para você aqui, ó, escuta só. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso corpo exterior, carne, se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? É que é impossível. É impossível, queridos. Meu Deus. É impossível que você não venha envelhecer. Por mais que as pessoas morram numa sala de cirurgia, tentando se renovar, vê se não é assim, com múltiplas cirurgias plásticas, não adianta. O corpo é bem claro. Ainda que o nosso corpo, a nossa carne, se corrompa, ou seja, não é se corromper de pecar, queridos, é se corromper, se acabar, a gente se envelhece, a gente não adianta, vai vir as rugas, vai vir, não adianta, você vai vir os cabelos brancos, não tem como. Isso é normal do ser humano. Ainda que isso aconteça, eu tenho que entender que o meu corpo espiritual, ele se renova a cada dia. Vê o que Paulo está dizendo? Eis que tudo se fez novo. Tudo isso aí é um contexto aqui para nós chegarmos naquele versículo e ir adiante daquele versículo e saber que o que o Paulo está querendo dizer é justamente isso. É que eu tenho que entender que a nova criatura, ela tem que procurar agora que área da sua vida é necessário que ela renove. O Ramachandarabacai.
O que é velho já não serve mais para Deus. O que é antigo não serve mais para Deus. Deus quer algo novo na nossa vida. A prática antiga não serve para nós nos já chegarmos a Deus. Aliás, serve para afastar o cristão de Deus, porque é o que temos visto hoje, nos dias de hoje. Então nessa área eu tenho uma plena convicção. Por quê? Um dia Deus me deu um louvor aqui que diz bem assim, ó: se alguém conseguir beber da mesma fonte, água doce e salgada, eu volto a praticar o que eu praticava na vida errada. Se alguém for na torneira e pegar um copo, a mesma torneira, e me trouxer um copo de água doce, de água salgada, eu faço a mesma coisa. Eu canto musiquinha do mundo e canto louvor para Deus. Eu estou num bar da vida, para quem eu numa churrascaria, ganhando, é minha profissão. Então essa é a minha profissão, que tem a ver isso? Ah, o meu pastor entende, Deus também entende. Não, queridos. Deus está dizendo aqui que nós somos exclusivos. Deus está dizendo aqui que Jesus morreu, foi por inteiro, não foi pela metade. Jesus não deixou exceção na adoração. Remandar a ceia. Deus é muito claro quando ele diz assim: a minha glória eu não dou a outro, nem as imagens de escultura. Eu só estou dizendo isso porque é Deus que está falando. Porque se você aprender que pelo menos numa área da tua vida tu tem que falar assim: meu Deus, eu preciso entender. Meu Deus, Deus está falando muito, irmãos. Eu contei isso pro Rafael ontem, lá. Eu vou contar para vocês entenderem. Eu vou contar de novo porque eu preciso. Escuta só. Domingo, trabalhando num posto, começando no evangelho, 2003, não tinha violão. O pai aqui do borracheiro me emprestou um violão, deu vecchio, antigo. Vai lá fazer a obra de Deus. Ungiu o violão. Olha que coisa interessante. Fui fazer a obra de Deus. Olha que história para você entender. Meu violão que eu tinha, ele estava colado. Levei na Mitsom para trocar ele por outro violão. O rapaz não aceitou, porque falou que colocou cola, não é? No violão você perde a madeira. Tem que ser cola específica, com luthier, para poder colar de verdade. Aí ele falou assim: não quero esse violão. Mas o professor falou assim: ó, eu tenho um violão aqui de aluno, vou te dar. Mas eu queria aquele que estava emprestado. Aí o que aconteceu, queridos? O homem pediu o violão. Eu disse: moço, falei: senhor, o senhor não quer dar de presente para o teu netinho de aniversário? Faz o seguinte, eu tenho um violão aqui novinho, é nylon. O senhor pega esse daqui e deixa o antigo comigo, que é mais velhão e que tem mais som, e é de aço, vai machucar o dedo do seu netinho. Aí ele pegou e aceitou, porque era Deus que estava fazendo aquilo lá. O homem falou assim: não tem problema, me conhece, vai lá, pode ficar com o seu violão. Eu dou isso aqui novinho pro meu netinho. Peguei o violão, fazia os louvores. Ainda era ponto de pregação da igreja que nós fomos, na segunda igreja, lá no Savoy. Deus usava muito, aquele violão era coisa linda, som muito lindo. Mas um dia, no domingo, veio alguém, eu fui abastecer o carro, veio alguém amigo meu, crente afastado. É terrível, porque volta a fazer o que você duvida, entendeu? É triste, crente afastado. Aí ele foi lá e viu o violão lá parado lá, foi lá e tocou Chico Mineiro no violão, a moda caipira. Meu Deus. E eu estava passando no carro, não podia parar. E eu ouvindo aquele som, falei: não é possível, Jesus, está ungido ao Senhor esse instrumento. Corri para lá e falei: mas por que o Senhor está fazendo isso aí? Ah, mas que tem a ver? Eu falei: tem a ver porque o violão é ungido. Aí tomei o violão dele e guardei no carro, num Corcel 2 que eu tinha ganho dela. Quando foi naquela tarde, choveu muito em São Paulo, aquele temporal. E lá no poço não entra, não dá enchente ali, que é da parte alta aqui da Rio das Pedras, não tem como dar enchente ali. Mas, querido, molhou todo o porta-mala do carro, encheu. Eu não sei porque carro antigo ainda sempre tem um buraquinho para poder sair água, né? Mas aquele não tinha buraco não, porque caiu água tudo no porta-mala e encheu aquilo lá. E aí, só que eu não estava sabendo nada, o violão estava guardado, isso era por volta de uma hora da tarde. Aí quando foi às 5 da tarde que parou o temporal e não tinha mais movimento, aí era a hora que eu pegava o violão para cantar louvores, ficar cantando ali com os patrões mesmo, para eles ouvir falando de Jesus, que eu sempre fazia assim. Aí eu pegava o violão e cantava para eles. Fui lá buscar o violão, e quando eu abri o porta-mala, estava cheio de água, o violão estava nadando naquela água.
E violão antigo, a madeira é muito fininha, para ter mais som. Quanto mais madeira for fina, mais som tem. Eu fui pegar ele com cuidado, mas ele desmanchou na minha mão. Ficou só o braço, porque é madeira pura. Esse violão, o braço dele até hoje está ali na rua Minérios Atômicos. Para quem quiser ver, se o homem morar ainda lá, se for vivo ainda, eu dei para ele o braço do violão, porque não tinha mais violão. Foi obrigado a desfazer do violão. Por quê, queridos? Porque a gente está brincando muito com Deus. Essa área, eu tenho certeza que o Senhor, Ele me libertou e Ele quer coisa nova. Se eu falar com o papai agora, Ele me dá um hino novo para cantar. Quando eu chego por aí no monte, Ele me dá louvores novos. Eu não quero saber se alguém vai conhecer, porque eu canto para Deus. É como eu vi lá, esses dias a foto, um menino tocando e um gatinho ouvindo ele tocar. Aí está lá a frase: não importa se não tem multidão, o que importa é que você está adorando. Não importa, eu canto sozinho aqui, não estou nem aí. Eu me prendo ali naquele estudo ali, vou cantando o dia inteiro, eu não quero nem saber. Eu canto, eu sei que Deus está ouvindo. Eu sei que o teu Deus está te ouvindo. Então tenha temor nessa área também, porque a adoração é o que vai fazer com que nós estejamos, querido, num grande coral. Deus não fala a lamacheia de outras coisas na Bíblia, mas ele é enfático, onde diz que há um coral de anjos, onde Isaías vai dizer em Isaías 6 que os anjos cantam dia e noite: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É o único lugar onde você vai subir lá em cima e falar assim: Senhor, eu venho deixar o meu louvor agora diante da tua face. Como um pequeno louvor que Deus me deu, que chama-se assentado de frente com Jesus, né? Que chama-se o meu desejo, o nome do hino. Não vou cantar porque senão vai tomar tempo, mas é um louvor que fala que eu vou me sentar num banquinho, que é desejo meu. Não falo que isso vai acontecer, mas é um sonho meu, de sentar diante do meu mestre e poder fazer esse louvor para ele, para a glória de Deus. Então, queridos, Paulo está dizendo aqui: olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que ele está dizendo aqui é que a nossa tribulação, se alguém falar que tribulação não te entristece, se alguém falar que tribulação não te deixa para baixo, se alguém não falar que provação ou tribulação não te deixa realmente ali, sabe, muda, você se entristece, você não tem, até o ano muitas vezes desaparece, em quem tem uma provação profunda mesmo, uma tribulação, nos abate. Por isso que Paulo está dizendo aqui: a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós um peso de glória. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, quanto mais você suportar a tribulação, o teu corpo espiritual está se renovando e você se tornando um cidadão do céu e não da terra. Você passa a ver que o quanto mais for pesada a tua prova, mais Deus está te aprovando. Se a tua provação for por obediência, tem isso também. Não é provação de crente que está errado e dá tudo errado e ele quer culpar Deus. Não é isso não. Paulo está dizendo aqui, ó, que é uma provação do crente santificado, do crente separado, do crente que está procurando. Ele erra, mas não quer errar, porque o próprio Paulo, ele vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz muitas vezes, e o mal que ele não quer, ele acaba fazendo, porque nós somos imperfeitos. Nós não podemos bater no peito e falar: eu não pequei, eu já pequei hoje. Certamente você já pecou hoje, não existe isso. Mas viver em pecado é terrível, irmãos. O Ramaché, já falei uma vez aqui: o ladrão não herdará o reino dos céus. É aquele que está na hora da morte praticando o roubo. Mas se ele um dia fez isso e ele se converteu, veio para Jesus e largou e virou nova criatura, não tem porquê Jesus cobrar dele. E se ele permanecer, vê o ladrão da cruz lá, a vida inteira roubando, morreu na cruz, mas ele reconheceu: Senhor, eu sou pecador. Por que tu está falando isso com o outro do lado? Falou: ele não deve nada, está aqui morrendo, e nós devemos. Os nossos feitos fizeram isso. Nós estamos aqui porque nós estamos pagando a sentença. Nós erramos, a lei está aí, nós temos que cumprir a lei, não tem jeito. Aí o que aconteceu? Mas o outro reconheceu: Senhor, se puderes, deixa eu ir contigo para o paraíso. Jesus olhou, porque sabia que aquele homem, naquele momento, o coração dele já não era mais de pecador,
Já não era mais um coração de ladrão, já não era mais um coração de alguém que queria continuar na vida do erro. Eu já preguei essa mensagem, até mandei os dois na cruz, é coisa tremenda. Então, queridos, ele reconhece, Jesus salva na hora. Por quê? Sabe um dos que eram enganadores, que é um tipo de ladrão, era o próprio Zaqueu que nós cantamos. Ele enganava os seus irmãos. Se ele continuasse naquela vida de enganador, de Roma mandar ele cobrar 100 e ele cobrar 150 e pegar 50 para ele, só um exemplo. Se ele não tivesse parado com aquela conduta e reconhecesse e dizer, quando ele declara: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver quadruplicadamente, 4 vezes mais. Ele estava assumindo o Ramaché. Mas Jesus, quando ele fala aquilo, Jesus fala assim: verdadeiramente hoje chegou salvação na casa desse servo, porque a salvação é dos judeus. Esse também é filho de Abraão, o Ramacheia. Imagina a cena agora, queridos. Todos aqueles que tiveram encontro com Jesus, com certeza eles mudaram. Eles tentaram mudar totalmente. Nunca mais Bartimeu virou mendigo. A Bíblia diz que quando ele é curado, ele segue o mestre. Ele deixa a multidão que servia para ele ganhar o pão dele, ele larga tudo lá para assim: eu vou servir o meu mestre. Eu não vou ficar mais naquela vida errônea, mendigando o pão, a vida miserável. Não, talvez, pode ser que ele não ficou muito rico na terra, mas ele ficou rico espiritualmente. Ou seja, o corpo dele espiritual foi se renovando de dia em dia. Se eu não entender isso na minha vida, eu vou ser um crente, irmãos, sem palavra, um crente sem atitude. Quantas pessoas vocês conhecem aí que não são mais confiáveis, que você não consegue falar assim: não, fulano, por mais que ele vá na igreja, mas não adianta, porque ele não vai cumprir o que ele falou. É nova criatura? Não é. Infelizmente, quando veio, era nova criatura, mas se perdeu no caminho, acabou deixando com que as práticas do passado tomassem conta. E isso é que nós não podemos deixar acontecer, queridos, porque quanto mais eu me aproximo dos homens, eu me afasto de Deus. Quanto mais você se aproximar das práticas que você fazia antigamente, mais você vai deixar o Espírito Santo triste. Então Paulo, ele vai dizer aqui, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, ou seja, o nosso corpo, tá vendo? Se desfizer, ou seja, vai se desfazer, vai morrer, vai para um caixão, vai acabar. Mas ele fala assim, temos de Deus, e não é de homens. Homem não dá nada para ninguém. Temos de Deus um edifício. Olha que coisa linda, irmãos, um edifício, uma casa não feita por mãos. Ou seja, ninguém consegue fazer um espírito. Não tem como. Só Deus que cria o espírito. Ele é o único, ele é o dono do espírito. Entendeu? Então o que acontece? É feita um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Ou seja, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa de Deus. E essa casa, quando ele fala, ele está falando de corpo, está falando de espírito. Então é preciso você entender que esse corpo, ele vai se desfazer, os bichos comem. Ou os que vão ser arrebatados, vai ser trocado esse corpo por um corpo espiritual. Então vai desaparecer mesmo, não tem como, porque essa é a realidade. E ele continua assim, porque por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Olha o que ele está dizendo. Nós temos que aprender isso. Paulo está dizendo que ele gemia em oração, em súplica, para ser trocada a carne dele, para ele ser mais espiritual possível na terra. Porque quanto mais espiritual eu for, mais o pecado vai se afastar de mim, mais a minha escolha vai ser de Deus, mais as minhas atitudes vai ser de quem serve, não de quem está enganando alguém. Mais a minha vida, ela vai ser projetada com um alvo, com uma direção, e eu vou deixar para lá aquilo que me embaraça. Pecados, eu vou continuar pecando, não tem jeito, mas não da forma, eu vou, meu Deus, cada vez mais me afastando. Aí eu vou o quê?
a redoma vai aumentando na minha vida. O anjo do Senhor, ele vai acampar com mais fervor ainda. Para quê? Para que os dados do inimigo venham, mas não consiga passar. Não tem como. E ele continua aqui, por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estando vestido, não formos achados nus. Oh Deus maravilhoso. Por isso que eu gosto do meu fundo, que não tem isso. Aleluia. Olha aí, queridos. Se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Lamacheia. É que por mais que o corpo seja purificado, se ele não tiver vestido, ele é escândalo. Ele é motivo de quê? De escândalo. Infelizmente, querido, o Ramachandarabacai, antigamente tinha um templo ali que Paulo vai pregar contra, inclusive, que tinha 1000 prostitutas. Vocês entenderam? Durante o dia, para quê? Porque era a forma deles adorarem os deuses daquele lugar. A prostituição era daquela forma. Então, infelizmente era assim. Isso é Bíblia, isso é história. Mas, Alamachea, nesse caso aqui, quando Paulo vai falar assim, se eu não tiver vestido como, sabe, as vestes brancas, Alamachea, não vai adiantar a minha vida tentando ser santo. Tem que ser completo. O Ramachea, não pode haver falhas. Você tem que procurar fazer isso aí, porque também nós que estamos nesse tabernáculo, ou seja, nesse corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas queremos ser revestidos. Olha que coisa linda. Além de estar vestido, ser revestido. Para quê? Para que você tenha justamente uma proteção maior do teu Deus em relação ao pecado. Para que você tenha justamente mais condições de dizer não para aquilo que Deus não se agrada. E ele vai continuar aqui, o Ramachea. Ora, para que, olha aqui, não porque queremos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Olha que coisa linda, irmãos. Para que tudo aquilo que é carne seja absorvido por quê? Na nossa vida aqui. Vamos deixar por aqui mesmo. Vai ter aquele tempo de vida e acabou. Entendeu? E nós passamos a ter aqui um corpo cidadão do céu, como Jesus mostrou ali para os discípulos, o corpo glorificado de Moisés e de Elias. Ele estava no meio. Olha a transfiguração, um exemplo ali, que foi uma visão, coisa linda que aconteceu ali. Aí ele fala bem aqui, ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O qual nos deu quem? O Espírito Santo como nosso ajudador. Nós temos a quem nos buscar. Nós temos a quem, Alamachea, nos, sabe, correr aos pés ali. Nós temos o Espírito Santo. Fica no pecado, irmão, quem aceita o pecado. Mas se você clamar a teu Deus, Deus arranca o desejo, Deus arranca o pecado, Deus arranca a mentira, Deus arranca as coisas velhas, e tudo vai ser novo na tua vida. Vai ser uma vida nova, purificada em Cristo. É preciso entender isso. Faça jejum por aquela área que você não consegue vencer. Faça um jejum, Deus vai te dar vitória, Deus vai te libertar, não tem como. Por quê? Porque você, irmãos, Deus ele quer o quê? Justamente que eu sirva Ele com excelência. E para isso eu tenho que ser o quê? Um soldado valoroso. Como que Deus vai querer que eu ande em pecado e depois venha servir a Ele? Ele não vai se agradar. Então Ele me aperfeiçoa se eu clamar. Senão não adianta. Ele vai dizer assim, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. A carne não glorifica a Deus. Viver na carnalidade, você se afasta de Deus. Paulo está dizendo, enquanto nós estamos no corpo, é difícil nos aproximarmos de Deus, porque Deus é Espírito, e só adora Ele em Espírito e em verdade, não tem como. Então, por isso que tinha essa guerra de Paulo, ele querendo cada vez mais que a igreja buscasse o que é do alto, buscasse santificação, buscasse revestimento, recalamandarachai. Aí ele fala bem assim, porque não andamos por vista, irmão, mas por fé. Olha que coisa linda. Não andamos por vista, mas por fé.
mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo queria logo, porque para ele falava o seguinte: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer, melhor ainda, porque é lucro. Mas viver, eu tenho que viver em Cristo. Para quê? Para que o meu corpo seja trocado dia após dia. Eu vou me purificando até ser dia claro. O crente, a ramacheia, é como a luz, recandarabacheia, que ela vai clareando, clareando até ser dia claro. Ele sai da escuridão e vai vindo para a luz. O crente tem que ser assim. Ele tem que ir, porque a gente sai da escuridão, mas tem que caminhar para a luz, até chegar onde está a luz, e a gente se completar na luz, e a gente ser luz. Daquela luz que nós encontramos, nós agora vamos iluminando o caminho de outras pessoas, porque sois luz do mundo e sal da terra. Sabe, irmãos, olha aqui, pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presente, quer ausente. Aqui Paulo já está dizendo, sabe o quê? Para a igreja de Corinto: olha, nós queremos ser agradáveis para vocês, tanto presentes na congregação, como estamos aqui agora, como eu ausente de vocês, e vocês saberem que o pastor José está em outro lugar, mas está fazendo a obra. Está em outro lugar, mas está dando exemplo. Está em outra igreja pregando agora, mas ele está levando o nome de Cristo. Por isso que Paulo se preocupava. Ele não se preocupava em chegar aqui, pregar uma palavra, dar comida, ou seja, como fariseu, impor a santidade e sair pecando por ali, não. Ele tinha certeza, ele falava bem assim, pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, presente junto com vocês, como também ausentes de vós. Olha aí, querido. Olha, meu Deus, porque não nos oricalamacheia, porque devemos, aqui vai, irmãos, escuta só isso aqui, olha, pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, presentes, como também ausentes, porque todos, ele vai explicar aqui, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Você está vendo que tudo depende do corpo? Por isso que nós temos que ter um corpo glorificado, porque quando você tem um corpo mais purificado, mais glorificado, ele vai fazer mais o bem do que o mal, entendeu? E Deus você vai se apresentar diante de Deus para apresentar as obras, quer seja boas, quer seja más. Vou repetir, porque todos, Paulo e todos, nós todos, ele não se exclui disso, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo no julgamento final, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio de quê? Por meio do corpo, andando, pregando, louvando, adorando, usando a voz, usando o ouvido para ouvir, usando a visão para ver aquilo que Deus quer que você olhe, num corpo, halamaceia, por meio do corpo, ou bem ou mal. Aí ele fala aqui, que eu vou, já está encerrando aqui, assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que a vossa consciência, na vossa consciência, sejamos também manifestos. Paulo mais uma vez está dizendo assim: olha, meus amados, eu preciso que vocês olhem para mim e confiem no que eu estou falando e como eu estou vivendo diante de Deus, porque é preciso que o meu testemunho faça em vocês mudarem de vida também, porque senão não adianta. Vou repetir, porque nos recomendamos outra vez a voz, a ramacheia, mas dando ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Viu? A aparência, irmão, a ramachandarabacai, de uma pessoa que serve a Deus, ela se mostra aparente. É coisa linda. Nesse caso aqui, você quando conhece a vida da pessoa, você sabe que ali vem um homem de Deus, ali vem uma mulher de Deus, porque a aparência dela não vai negar que ela serve a Deus, ela não vai se esconder, ela vai estar sempre
buscando mostrar esse Deus que ela serve. Ela não vai se esconder de maneira nenhuma. Ela é real, ela é sincera, ela é verdadeira, e tudo que ela faz para a glória de Deus. E se ela errar, ela pede perdão e tenta mudar a sua atitude. Ela vai fazer dessa forma para a glória de Deus. E eu acabo aqui no capítulo, no versículo 14, que fala bem assim, ó: porque o amor de Cristo nos constrange. Olha que coisa linda, irmãos. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ramaché. Sabe o que ele diz aqui, ó? Eu tenho que viver como morto para o mundo e vivo para Cristo. Olha aí, porque o amor de Cristo nos constrange. Então, se o amor de Cristo não constranger as tuas atitudes, não repudiar os teus pecados, você não está sentindo o amor de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui, ó. O amor de Cristo nos constrange. Sabe o que é constrangimento? É você realmente fazer uma coisa e se arrepender na hora. Falar, meu Deus, por que eu fiz isso? Isso é você ficar constrangido com a tua atitude. Quem nunca passou por isso, né? De se arrepender do que fez mal a alguém. Nós fazemos mal por alguma questão, irmão. Muitas vezes nós fazemos. Na hora que nós não estamos bem realmente, nós acabamos dando vazão à ira. Como a pastora falou aqui, que Tiago vai dizer: Halamacheia, irai-vos, mas não pequeis. Não deixa o sol vir sobre a sua vista, ou seja, ficar cego de raiva. Você se ira, isso é normal do ser humano. Tem a nossa ira, mas nós temos que ter controle sobre a ira. Para quê? Para não deixar aquela ira virar uma mágoa, virar um ódio, virar uma discórdia, virar uma contenda e virar uma inimizade. E você guardar, toda vez que vê a pessoa, a ira vem, aí você está pecando. Mas a ira porque alguém está fazendo coisa errada, você tem que ter ira. Isso é normal do ser humano, mas irá sem pecar. Não deixar isso vir para o coração, para a glória de Deus, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por nós, logo todos morremos. Vivemos nesse mundo como cidadão do céu. O segredo é esse. É difícil? É. Quem falou que essa palavra aqui é fácil? Quem falou que é fácil de cumprir? Por isso que eu falei para vocês, nessa área vocês não vão ver nunca eu fazendo, na área do louvor, pelo menos nessa área, glória a Deus. Em outras áreas a gente vai procurando se renovar, procurando estar mais perto de Deus, porque eu não sei, irmão, o dia de amanhã. Eu não sei se eu estou aqui amanhã, eu não sei como é que eu estou, mas eu sei que eu vou lutar para subir. E eu tenho certeza que você também vai fazer o mesmo, porque vale a pena saber que quanto mais eu me afastar do pecado, mais eu me aproximo de Deus. E com isso o pecado vai ficar, ó, você vai, meu Deus, ó, meu Deus, não tem nem como mais hoje eu colocar um álcool na minha boca, não tem jeito. Tem como colocar um cigarro, mas não tem, quando a gente é liberto por Jesus, não é? Não é assim? A gente não tem mais, a gente tem, é nojo, não tem como, não adianta, a não ser que for enganado, e a gente sente, eu paro. Porque um dia eu fui no casamento, tinha umas eu tenho, vou encerrar aqui esse testemunho pequeno aqui. Tem umas balas lá, meu Deus do céu. E quando eu comi a bala, aí foi que falaram que era uns doces com era licor. Acho que tinha um pouco de álcool aqui no negócio lá, mas faz tempo isso aí. Faz tempo, entendeu? Mas eu fui enganado, era casamento de crente, mas tinha aquelas balas lá, eu comi. Mas aí eu falei, que negócio tá estranho. A única vez que era rum. Mas rum tem pouco álcool, não sei. É forte, né? Aí eu comi só uma, falei, vixe, se eu comer mais duas, eu fico de fogo aqui. Mas fazer o quê? Isso é, né? Vamos colocar de pé, queridos, em nome de Jesus. Às vezes a pessoa não teve aquela maldade, ela né, contratou o buffet, né? E o buffet colocou lá, ela nem sabia. Não foi que ela foi lá e comprou e expôs, sabe? Porque é um casal abençoado, mas foi o buffet que escolheu a balinha de rum. Senhor, eu te glorifico, ó Pai, por essa palavra. Te glorifico, Deus tremendo, pelos teus feitos em cada um de nós. E eu tenho certeza, Pai, que não dá mais tempo de brincar. Não dá mais tempo, papai querido, de achar que nós podemos ter uma nova oportunidade. Porque quando eu faço aquilo, sabendo que o Senhor é bondoso, eu estou tirando a tua justiça. E o Senhor, na tua justiça, a tua misericórdia não vai ser usada. O juízo é sem misericórdia. Eu sabia o certo
e não fiz porque não quis. Pai, eu te glorifico nessa noite, porque nós aqui, cada um de nós, Pai, nós precisamos, Pai, em muitas áreas, Pai, sermos libertos, Deus tremendo. Nós precisamos, Pai, em muitas atitudes, Papai, sermos moldados, Pai. O nosso caráter, Pai querido, precisa, Senhor amado, ser renovado, mas renovado com um corpo espiritual. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos leva, Pai querido, vem assim, Pai, lapidar a nossa vida, Pai querido. Vem assim, Papai, enquanto somos barros na Tua mão, Papai, remolda a ramacheia. Faz um vaso segundo o Teu coração, Papai, um vaso capaz, Papai, de ouvir Tua voz e de atentar para a Tua voz. No nome de Jesus, tira, Papai, as nossas, Papai, concupiscência, Pai querido, e também, Senhor amado, o nosso julgamento, que nós temos julgado tantas pessoas, Pai querido. Papai, o Senhor tem me cobrado tanto, Papai, e eu tenho, Papai, buscado, Papai querido, e preciso melhorar cada vez mais, porque a gente acaba, Senhor amado, falando o que não deve. Eu preciso parar, Senhor amado, falar somente da Tua palavra, Deus tremendo. E eu preciso, Pai, melhorar nessa área em nome de Jesus. E eu tenho certeza, Pai querido, às vezes a gente se revolta com atitudes e a gente acaba falando, mas eu nunca, Deus tremendo, fui em algum lugar para expor esse tipo de sentimento, numa redes sociais, para dar um comentário maldoso em quem está servindo de qualquer maneira. Problema dele, Pai querido. Eles têm pastores, ou não sei, Pai querido, eles têm o Senhor e sabem como servir o Senhor. Se para eles está certo, Pai querido, eu não posso entrar lá e estar comentando nada. Então isso, Papai, esse pecado eu não tenho, Deus tremendo. Mas o que o Alamachea clama ao Senhor é que nós tenhamos, Pai, cada vez mais desejo de nos aproximarmos do Senhor e saber que o lugar, Papai, até o dia em que ouvi Tua voz dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. Josué viu claramente o anjo do Senhor ali, Papai querido, no final do capítulo 5 de Josué, Pai. E o próprio Senhor se apresenta com a espada, Papai, Haramachea, e ele faz a pergunta: tu és um dos nossos ou contra nós? Haramachea. Mas o varão diz: eu vim do exército do céu. Então Haramachea, ele se prostra diante daquele homem, o Ramacheia, e ele entende ali. Ele fala para Josué: tira a sandália dos teus pés, porque onde tu pisas é santo. Então Josué foi em paz para a batalha, para conquistar Jericó, sem nem lutar, apenas gritando com aquele povo. É isso que eu quero, Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Rei da Glória. Estenda as mãos. Vai dar algum recado? Glória a Deus. Irmãos, antes de encerrar, eu quero, se possível, os varões aqui no domingo que vem, não é? Às 8h30 tá bom, não tem problema. A gente vai fazer aqui uma consagração. É às 9. É que 8h30 eu já estou aqui, né? Tá bom? Venha para a gente poder orar aqui junto como varões. Se o irmão Mauro quiser vir também, tá? Estiver disponível na sua casa, venha assim, o Vinícius também. Vamos começar a novamente tentar reavivar, buscar esse grupo, fazer algo, né? Melhorar cada vez mais. Então venha se consagrar num domingo às 9 da manhã, os varões daqui, em nome de Jesus, para a glória de Deus. A gente vai ser um momento de oração, a gente vai conversar em nome de Jesus, e a gente vai caminhar com a obra para a glória de Deus. Amém? Então domingo 9 horas vem assim, em nome de Jesus. Que o grande amor de Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam em nosso meio, desde agora e para todo sempre. Todo aquele que crê, diga amém. Salve o teu irmão com a paz do Senhor Jesus.